Olá, sejam bem-vindos ao Pode Emagrecer, nosso podcast de emagrecimento. Vamos falar de muitas coisas bacanas, atividade física, alimentação. Eu me chamo Ludmila Paz, sou educadora física, host do podcast, e comigo, aqui ao meu lado, Olá, gente. Eu sou a nutricionista Jamile Costa. Também estarei ao lado da Ludmila como host aqui no podcast. É um podcast voltado totalmente para o emagrecimento, para melhorar o seu estilo de vida. A gente vai falar muito de alimentação, autocuidado e exercício físico. e hoje nós temos uma convidada muito legal, tem uma história linda para compartilhar com vocês, né? A Jamile vai apresentar ela para todos vocês conhecerem. É a Patrícia. Ela já é minha paciente, já tem bastante tempo. A gente tem umas histórias de ida e volta. E a gente decidiu que a história dela seria a primeira história do nosso podcast, porque é uma mulher inspiradora. Ela é mãe, trabalha, fez a segunda faculdade, né? Terminou até um dia desse a segunda faculdade. Então, é aqueles casos onde muitas pessoas se veem, muitas mulheres se olham, né? Tem esse modelo, e às vezes elas acham que não tem como. E a Patrícia, a gente vai falar mais um pouco sobre a história dela, mas ela veio, né, de um uso prolongado de medicação voltada para o emagrecimento, onde ela tinha sucesso, mas ela decidiu que dava para continuar sem. Bom dia, Patrícia. Fale um pouquinho Seja sobre você. bem-vinda. Seja bem-vinda. Gente, muito obrigada, antes de tudo. É um prazer estar aqui, né? Nesse projeto incrível que vocês estão trazendo, né, para todas nós. Eu acho que fala muito com mulheres, né, no sentido de fortalecer, porque a gente precisa desse apoio. Estou muito feliz em estar aqui, né, representando não só a minha história, mas com certeza muitas histórias, né, desse processo que é um processo desafiador, que é o processo de emagrecimento. E eu só tenho a agradecer vocês por essa oportunidade. Muito bom. E eu acho que é importante também a gente trazer uma história assim verídica de uma pessoa normal, com todas as suas, né, inseguranças, incertezas, ainda mais vindo de uma era onde a gente vê muitas coisas perfeitas na internet, metas inalcançáveis, inatingíveis, que a gente acha às vezes que consegue, não consegue e se frustra. Então acho que é importante a gente contar a tua história e pode começar a ficar à vontade. Como tudo começou esse processo de emagrecimento? Olha, tudo começou, na verdade, assim que eu sou de São Luís, do Maranhão, né? Vim transferida para cá na época, me casei com um paraense e vim envolvida com toda a cultura, né? Não só essa questão também eh, do casamento, mas com toda a cultura alimentar que o Pará, né, proporciona. Riquíssimo, É né? Uhum. riquíssima. Então, eu me encantei pela culinária. Eu acredito que um dos processos assim mais desafiadores para mim é depois que você conhece a culinária, você abdicar de algumas coisas que carrega essa cultura que é Uhum. maravilhosa, a gastronomia paraense, né? Sim. Então, eu já vinha de São Luís com os meus objetivos na questão de alimentação. Eu tinha um certo controle, mas eu precisei, fazer alguns ajustes por conta do meu peso. Começou a alterar muito devido à minha alimentação aqui. Entendi. Eu não consegui manter essa alimentação, que eu tinha antes. Isso é mais ou menos quanto tempo, Patrícia? Há mais ou menos uns 8 anos Ah, tá. atrás. Eu tenho essa conta certa porque é o tempo que eu tenho de casada, né? Uhum. Então, eu procurei uma profissional, endocrinologista maravilhosa, que na época entendeu que eu precisava realmente de ajuda. Eu estava realmente muito acima do meu peso. E ela montou um plano, né, que eu precisava seguir. Nesse plano incluía o uso de medicamento, né, que ela iria me acompanhar, e eu precisava seguir com uma nutricionista. Foi quando eu conheci a doutora Jamile. Então, ela me recebeu, a gente fez toda a anamnese, ela identificou como é que eu estava, a minha situação ali real, e passou um plano alimentar. No início, ela sempre perguntou para mim, eu lembro muito bem disso, quais alimentos eu não queria abrir mão. E aí eu não conseguia
abrir mão de quase nada. Foi bem difícil essa pergunta pra mim, porque na época eu pensava que você ia no nutricionista, que era a minha referência que eu tinha, e que você tinha que seguir aquilo que estava lá. Uhum. E essa pergunta foi um pouco assim, né, inusitada, porque eu falei assim, eu posso falar o que eu penso, que eu de repente queria, né, não abrir mão. E foi quando eu percebi que dava para seguir uma dieta sem restrição, Legal. extrema. Haviam-se restrições, mas não extremas, né? O que foram ajustadas ali, na época, foram quantidades. Eu lembro que tinha tudo que eu comia, mas em quantidades restritas, né? Que realmente eu precisava consumir. E na nutricionista, na consulta com a doutora Jamila, ela me perguntou se eu já estava fazendo atividade física. E eu falei que eu estava, mas eu não tinha uma frequência assim, muito séria. E foi aí que ela falou: olha, você precisa realmente fazer um acompanhamento mais vezes na semana. E foi ajustando mais ou menos o que eu precisava fazer. Perfeito. E só ressaltando um ponto que tu falaste muito importante, que, gente, para quem não sabe, eu também sou ainda paciente da Jamile, nos conhecemos assim, eu sendo paciente dela, e foi uma das coisas que me chamou muito a atenção. Eu também tinha essa visão de dieta, eu tenho que seguir aqui o que tá escrito e eu não posso falar nada, é o que ela me mandar, eu vou ter que fazer. Será que eu vou conseguir fazer? Então, uma das coisas que me chamou muita atenção na Jamile e me fez ficar com ela durante todo esse tempo, foi ela me abrir essa possibilidade. Porque isso gera aderência, a pessoa, ela quer fazer aquilo porque ela sabe que vai ser prazeroso, entendeu? Então, é um ponto muito importante, né? A nossa alimentação, quanto mais próxima eu conseguir deixar do que você já faz, é muito mais fácil ter adesão. Imagina eu te dar uma diferença de 180 graus da tua alimentação, tu tá de um lado, eu te mudo totalmente para outro. Então, isso eu dificulto muito a adesão. Vai ser uma alimentação que provavelmente tu vais conseguir seguir por 2 semanas no máximo. Porque aquilo foge muito da tua realidade. E às vezes não só por sabor, mas às vezes por dificuldade de encontrar o alimento. Sim. Né? Gente, eu lembro de verdade. A primeira nutricionista que eu fui me passou assim coisas que eu fiquei, gente, eu nunca nem vi isso, Onde é difícil. isso? Onde encontro? Exato. Não era gostoso, não era, eu não consegui fazer e me frustrei. Então é muito importante isso, ser E, algo assim, acessível, né? A alimentação brasileira, nós somos referências mundiais. Então, a nossa alimentação, ela é muito boa. O que que precisa? De ajustes. Algumas combinações, ter controle em relação a alguns alimentos. Se você não se movimenta muito, não dá para exagerar no carboidrato, né? Porque ele é uma fonte de energia. Então, são esses pequenos ajustes, mas o trivial da nossa alimentação a gente consegue manter na dieta. De maneira bem tranquila. Bem né? tranquila. Sim, aí tá, tu seguiste, foste na Jamile, começaste a treinar. Iniciei tudo, segui a risca, né? Tava tomando medicamento, segui as orientações da doutora Jamile, procurei ir com mais frequência na academia e tava tudo bem, né? Cheguei no meu objetivo, que eu tinha interesse em... Qual era o meu interesse ali? Emagrecer. Depois que eu consegui emagrecer, lembrando que eu tava com o medicamento. Desde o início. Desde o início. Eu consegui emagrecer, né? Cheguei no peso, só que eu queria emagrecer mais. A gente né? sempre quer mais. Eu cheguei no peso, voltei lá, porque eu fazia o acompanhamento com a doutora Jamile, mas eu tinha o meu acompanhamento com a profissional que fazia todo, me direcionava, no sentido de saber até onde eu seguiria com o remédio. E ela falou assim: olha, você tá indo bem. A gente já pode reduzir a dosagem do remédio e você continuar seguindo toda a sua rotina que você já vem seguindo. E aí foi que me deu um certo desespero. Por quê? Porque eu sabia o que eu estava fazendo. Acho que eu nunca nem confessei isso com a Jamile. Eu sabia que eu estava fazendo tudo certinho com relação à academia. Eu sabia que eu estava tomando a medicação
também, porque essa eu não esquecia de tomar. Mas eu sabia também que eu estava seguindo a dieta da Jamile, também, junto com a dieta dela, algumas coisas que não estavam na dieta. Uhum. Sim. Então, me deu um certo pavor quando ela falou que ia reduzir, já que você está bem, né? Estamos vendo aqui, vamos reduzir a sua dose, né? Vamos reduzir a sua dose e vamos seguir, porque o objetivo do medicamento, ela sempre deixou muito claro para mim, era me ajudar como um incentivo no processo de Sair emagrecimento. daquele estado que você estava. Conseguir. Isso. Mas eu não queria fazer mais esforço, né? Uhum. Digamos, de negar algo, me omitir, né? Como falar? Me oprimir de comer algo que eu tava com vontade de comer. E que o medicamento tirava a vontade de eu comer exageradamente aquilo. Eu podia comer, Uhum. mas sem exageros. Porque o medicamento me trazia saciedade. Então é como se tivesse meio mascarado ali, É. sabe? O medicamento tá. E Eu eu vou posso te... fazer isso aqui, eu vou Aham. continuar tendo resultado. Era como se fosse isso. Aí ela vai diminuir, meu bem, minha cabeça dominou. Eu falei, agora deu danou-se, né? Mas aí não tinha o que fazer, era prescrito, eu tinha que seguir o que ela passava. E aí eu cheguei a um ponto que eu voltei com ela, falei, olha, não tá dando resultado, né? Essa dosagem, porque, volto a dizer, não era aquilo que eu fazia, era como eu pensava. O medicamento não. E eu agia da forma com que eu pensava de um jeito e agia de outro. Entendeu? Eu meio que me sabotava, porque eu tinha aquele reforço de que eu tava no medicamento. E que tá tudo bem. Uhum. Era o meu suporte. Diminuir aquilo. Ninguém me avisou que eu ia diminuir assim, ó. Peraí, Em cima da hora. Minha cabeça não funcionou no mesmo, não entendeu isso. Então eu Uhum. continuei seguindo. Voltei com a Jamile puxou minha orelha, mas o que tá acontecendo? Eu falei, eu não sei. O que será? Aí ela falou assim, olha, pode ser que tu esteja... Já urinou? Eu falei, já. Você fez atividade física nas últimas 3 horas? Não. Estranho, tá fazendo certo? Uhum. Tá vendo, Jamília? Assim. Aí, Sempre. e ela falava, e o medicamento? Eu tô olhando aqui que eu anotei, você tirou o medicamento? Aí eu falei, talvez tenhamos reduzido, né, a Talvez. dosagem. E aí foi quando ela falou assim, olha, então a gente vai ajustar algumas coisas, já que, né, vamos ajustar a tua alimentação. Tem alguma coisa que tu tem consumido que não está aqui? Eu falei, algumas, talvez. E aí foi que ela começou a colocar alguns doces ali, né, numa quantidade que daria. E eu voltei na profissional que fazia o acompanhamento. Ela falou assim: olha, Patrícia, não tá tendo resultado. Eu falei, ela falou: o que tá acontecendo? Eu falei: você diminuiu minha dosagem? Culpa é sua. Gente, sério, eu Meu falo isso aqui, Deus. não me orgulho. Porque você perde a referência, você perde a noção do que você tá fazendo. É mais fácil responsabilizar o outro. Menina, É. e te sai de ti, tipo, ela me fez um mal no Uhum. meu juízo insano, ela tava me fazendo mal, diminuindo minha dosagem. Gente, sério, você perde essa noção. Você perde porque você só quer que aquilo continue. Não é mais uma questão de saúde. Nunca foi. É porque. Pra mim, uma questão Não, de saúde. porque era a estética que tu querias e o caminho mais fácil. Isso. Esse era o caminho mais fácil. Mas quando ficar sem o remédio e fazer tudo direitinho, abrir mão de comer as coisas que tu gostava, da maneira que estava sendo, porque tu não precisavas abrir mão, mas não era da maneira que tu gostarias. É sempre pelo caminho mais fácil, né? E é importante que a gente tenha essa consciência, né? Desde o momento que a gente procura o profissional, principalmente o endocrinologista, normalmente, que faz a prescrição, que as medicações, elas fazem parte de um tratamento. Então, elas vão ter início e fim. Você não vai tomar para sempre. Então, ela é para te auxiliar a sair daquele estado, né? Enquanto você vai adotando bons hábitos. E daí, do momento para frente, tu vai caminhar com esses teus bons hábitos. Que você adotou Exatamente. nesse caminho.
Aí é essa consciência que falta. É, porque A quando consciência. termina. Aí a Paty teve que aprender na marra, né, Paty? A Vai consciência. chegar lá. A pessoa não tinha E consciência. isso foi mais ou menos quanto tempo? Isso tudo que tu tá contando pra gente, que tu conseguiste alcançar teu resultado com o medicamento, foi mais ou menos quanto tempo? Até ela começar esse desmame. Eu vou chegar nele agora. Tá. Eu voltei lá e ela falou pra mim que realmente não tava. E eu falei, pois é, mas você diminui minhas dosagens. E, gente, eu tive uma crise de choro No consultório, tu tá no falando. consultório. Ela ficou sem entender nada, porque eu sempre fui animada, brincalhona, nananã. Aham. E ela falou, o que tá acontecendo? Eu falei, você tirou o meu medicamento. Eu tô horrível. Eu não. Tipo, gente, Meu o Deus, Paty, eu até horrível. me arrepiei. Gente, sério, o Porque. horrível não é o horrível. É no nível que eu cheguei mais recente. É um horrível que eu não queria acreditar que eu não tinha aquele corpo mais slim. Uhum. O ápice, entendeu? E ela ficou chocada com a minha reação. Ela falou assim: calma, calma. Vamos fazer o seguinte. Eu não posso mais aumentar a dosagem do teu remédio. Porque ali eu acho que ela já viu assim, é grave. Uhum. É grave. Ela falou assim: vamos fazer. Vamos tentar. Aí, foi na época que ela me sugeriu. Não é o Ozempic, foi um outro medicamento que ela me sugeriu na época. Só nesse primeiro momento, a gente vai fazer só um mês. E aí eu voltei, peguei minhas coisinhas tudinho, voltei morrendo de alegre, comprei minhas coisas e logo marquei a Jamile. Falei, olha, Jamile, é o seguinte, eu fui lá, ela me passou isso aqui, a Jamile, mas tá. Eu falei, é um mês, então vamos tentar intensificar, a Jamile, tá bom. Restringiu e foi, tipo, não deu muito certo isso, entendeu? Nada tava dando certo, porque na Uhum. minha cabeça, aquela dosagem diminuiu. Gente, vocês não estão Fixou entendendo. naquilo. Gente, é meio louco. É. E aí, ela suspendeu o tratamento que ela tinha passado. E como eu chorei de novo, compulsivamente, ela voltou na dosagem. E ela falou, eu não vou mais voltar. Daqui a um mês a gente vai reduzir. E você precisa entender que você precisa seguir o plano que a sua nutricionista está passando. Eu lembro que eu cheguei, outra coisa que a Jamile não sabe. Eu cheguei a julgar. Revelações. Não, Descobrindo. eu cheguei a julgar. Eu falei assim, alguma coisa ele tá fazendo errado. Gente, Ai, olha. Gente, olha, sério. A gente perde a noção. É vergonhoso. A gente perde a noção. Só que tudo, a conta uma hora chega, né, gata? Uma hora chega. E não foi diferente comigo. Eu continuei tomando medicamento. A Jamile teve noção de que eu aumentei o medicamento. Ela falou, então vamos intensificar, agora é valendo, já que é tua chance de pegar agora esse ritmo. E foi quando, em 2019, eu tava no meu melhor corpo. Melhor na minha percepção, né? De distorção de imagem. Eu tô falando, gente, porque eu tava seca, definida, num corpo que claramente lógico, era o que eu queria, mas eu nunca pensei que ele fosse ser passageiro. Um corpo emprestado. Por quê? Porque eu não tinha, volto a te falar, eu não tinha a consciência que aquilo era um corpo do medicamento Uhum. e não do meu esforço, porque eu não parei de fazer nada. Eu não podia tomar nenhuma bebida alcoólica, né? Aí eu falei, mas nenhum. Ela, Patrícia, olha só, se for realmente a minha endocrinologista, se for uma ocasião, assim, um aniversário, né? Um momento ou outro, mas não pode. Enquanto você estiver tomando medicamento, não, Uhum. né? Eu tomava. Então, esse ritmo que eu tinha com o remédio que ele me dava, uma hora não funcionou mais. Uhum. E aí foi quando ela diminuiu a dosagem, como ela combinou, ela realmente fez, diminuiu. Não teve choro, nem vela, né? Não teve nada disso. Ela diminuiu. E eu voltei com a Jamile desesperada. Jamile, me salva. Aí eu já tinha já tava dizendo pra ela que eu já tava quase sem o remédio. Ela, como assim quase? Mas tu não tá tomando? Eu falei, tô, mas como quase? Porque ela tirou tudo, né? Ela quase zerou minha dosagem. E, gente, sério, real. Eu voltei a ter um corpo normal.
normal, não era um corpo grande, era um corpo bom. Isso tu tava assim, indo, no corpo, né? É. Emagrecia, dava uma É, engordada, ficava assim. Eu percebo assim que a Paty, ela tem muita facilidade de massa muscular, Uhum. né, Paty? Ela É. desenvolve bem. Com a medicação, como ela tinha uma restrição muito grande de alimentos, ela não conseguia ter Uhum. essa massa muscular tão legal. isso. Então, ela ganhar um pouquinho mais de peso, isso não necessariamente era algo negativo, Sim. porque ela acabava ganhando também uma boa musculatura. Isso mesmo. Aí, isso que ela Isso falou, mesmo. eu não tava naquele corpo slim, eu tava no corpo normal. Sim. É isso mesmo. E aí, ela falou assim: quando você voltar aqui, a gente já vai fazer isso. Gente, toda essa conversa, eu já tô em 2019, né? Cheguei em Uhum. 2016, 17, 18, 19, 3 anos. Aí veio a pandemia e tudo mais, então eu era muito rápida as consultas e ela mais puxava a minha orelha e ela tava lá fazendo, mas me puxando a orelha, porque ela é bem Jamília, assim, de falar e puxar a orelha. E ela dizia que era circunferência, era a barriga do mal, né? Ela falava, bota a barriga pra fora, a minha endocrinologista. E eu estufava. Aí ali ela já sabia se eu tava fazendo certo ou não a dieta que a Jamília me passava. Então, isso em 2019, quando eu cheguei nesse corpo, 2020 veio a pandemia, eu mantinha aquela dosagem que ela estava passando. Isso o Já tempo todo tu tava tomando remédio. já não fui mais na Jamile. Eu só queria Ai. ficar com remédio, eu não queria mais nada, Uhum. porque eu não queria mais restringir, já tinham me restringido tudo, tiraram tudo da minha vida. Eu não queria mais. E aí foi quando em 2021 eu voltei com a Jamile, Jamile já entendeu que era uma outra pessoa ali, já era um outro corpo. E eu comentei que eu tava com medicamento, mas uma dose baixa. Eu enganava a Jamile. A Jamile não sabia que eu tava com a dose baixa, mas eu enganava as duas. O que que eu fazia? Eu comecei a falar pra médica que, meu Deus do céu, que ela não assista isso. Que, gente, olha, não façam isso em casa. Sério, não recomendo. O ápice da loucura. Eu comecei a tomar dois. Por Porque aí conta eu própria. tinha a dosagem que não era o que eu queria, mas Gente, é muito sério, né? é muito grave. É muito Gravíssimo. sério. É. E aí ela falou assim: não, Patrícia, não tem mais como te prescrever, porque esse medicamento que eu passei pra você era pra ter durado X. E aí eu falei, ok, tudo bem. Não chorei. Porque eu já tava com vergonha, porque ela notou, né? Sim. E aí eu. Outro ponto importante é a médica, ela não vai reduzindo a dosagem porque ela é uma pessoa má ou porque ela não quer que você emagreça. É porque toda medicação tem colateral. Então, um uso prolongado, maior do que o tempo devido daquela medicação, ela pode trazer outros prejuízos maiores do que o ganho de peso lá na frente. Às vezes, um problema, né, no fígado, um problema renal, né? Então, por isso é importante obedecer isso a mesmo. Com dosagem, certeza. fazer o Porque na desmame. hora a pessoa não pensa, né? Ela Não, não gente, pensa nisso, é pelo um medicamento contrário. que mexe com todo o sistema nervoso central. Isso eu fui entender depois que eu cursei o biomedicina. Isso Uhum. não fazia sentido nenhum. E o curso me ajudou a ter esse insight, assim, Entendi. tipo, para agora, Uhum. né? E foi o que eu fiz. Ela suspendeu, eu ainda tinha, eu comecei a regrar, né? Ela falou, vou prescrever dessa vez, e eu não vou mais prescrever, eu vou voltar, você vai voltar aqui, e eu quero suspender o medicamento agora. Essa é a última vez. E aí que eu comecei a fazer, eu comecei a regrar. Aí eu comecei realmente a tomar só um, porque eu sabia que não ia mais dar certo. A Jamile me passou aquela dieta lá, que eu fui em 2021, já não fui mais com a Jamile, entendeu? E aí, o que foi que aconteceu? Eu esperei as minhas férias da faculdade, porque, como eu te falei, eu percebi que na farmacologia eu entendi toda a farmacocinética, dinâmica, tudo que aquele medicamento, o que ele bloqueava, Uhum. os receptores, o que ele, como ele agia. E quando eu vi toxicologia, que veio, tipo, o ápice, né, o quanto aquilo ali pra mim era nocivo, né, que ela já tinha dito, mas pra mim era aqui, entrava. Gente, eu não tava lúcida. Uhum. Você perde a noção. E aí, eu não tenho vergonha de contar, porque eu acho que
tudo isso que eu tô falando, que eu sei que eu tô me expondo muito, mas é o meu íntimo, mas é muito, muito assim, o ápice que eu cheguei da loucura por algo que não era meu. E é uma oportunidade que tu tá dando para outras pessoas, porque como tu falaste, foi algo que te acendeu quando tu foi estudar. Mas nem todo mundo que tá tomando a medicação vai ter essa oportunidade. Então vai ficar da forma que tu falou, vai entrar por um lado, sair por outro. A pessoa às vezes não tem noção do quão é perigoso e vai fazer como tu. Não seguir corretamente ali o que a médica mandou, tentar às vezes comprar no mercado negro. Gente, Nossa, e te falo mais, Paty. Eu sei que abrir, assim, a nossa intimidade, revelar segredos que estão guardados só pra gente é desafiador. Eu sei porque eu já passei por isso, né? Mas quando a gente faz isso e a gente percebe a quantidade de pessoas que se identifica porque vivem, já viveram, são muitas pessoas. E você pode ter certeza que vir aqui, contar a sua história, expor para as pessoas a sua vulnerabilidade, vai ajudar muitas pessoas. Porque elas se identificam e elas veem, meu Deus, eu tô fazendo, eu já fiz isso. Uhum. Então, não fica preocupada com isso. Eu sei que dá É. uma insegurança, mas é É. transformador. Você tá ajudando De com certeza repente, muitas pessoas. sabe, tu não sabe nem quantas vidas tu pode estar salvando. Exatamente. eu Exatamente. espero, porque eu não tive isso antes, né? Como exatamente o que vocês colocaram aí. O meu conhecimento técnico que eu estava vivendo naquele momento ali, eu logo associei. E a professora na toxicologia é muito engraçado, né? Quando ela estava dando aula de toxicologia. Gente, eu contei isso depois para ela. Eu sentei com ela assim, bem rápido, e eu contei. Uma querida, um beijo para ela, se ela for ouvir. Uma querida, minha professora, professora Cláudia. E eu falei assim: eu vou te confessar uma coisa. Tu percebeu alguma coisa em mim? Porque ela falava daquela substância, ela olhava pra mim. Eu juro, gente. Era Gente, eu comigo que juro. ela tava. Parece Aí quando a ela gente tá falava, com pecado e o gente, pastor tá lá sério, orando. sério, eu não sei se é porque é um assunto que eu amo, toxicologia, mas eu tava bem na primeira cadeira, eu lembro disso, e ela vinha, assim, parava e ela falava muito. Porque esse tipo de medicamento, gente, isso é muito nocivo pro nosso organismo. E ela começou a falar, gente, eu comprei o livro. Tem um livro, eu comprei esse livro. Falei, vou estudar esse livro. Eu tenho que aprender, gente, eu tenho que cair na real. Se Isso, libertar, né? isso eu já tô em 21, 2022, 20, 22, 22 já. 22, Desde 16. desde Quase 16. Nossa, Aí eu já tô em 2022. 6 E aí eu anos. comprei o livro, fui ver tudo que ela tinha falado. Eu fui entender tudo que a médica endocrinologista já tinha me falado. Tudo que a Jamile já tinha me falado. Porque quando eu sentava lá, a primeira coisa que ela me pergunta, e aí, tá bem? Ela sempre pergunta do Rodrigo, meu esposo, e o Rodrigo, como tá? Tá bem? E o remédio, ela tá tomando? Só que ela sempre teve muito respeito por isso. Tipo, eu acho que. Tu não é ex-gorda, não? Porque É porque ela geralmente vive tem. isso, sabe? Ela olhava assim com tanta empatia Aham. e ela ia assim muito sutil. E o remédio, o medicamento? Ainda tá tomando? Gente, isso é muito legal. Você ter uma pessoa assim que ela nunca teve julgamentos. Isso, Ela te isso, abraça, isso né? me deu muita. Acho que por isso que eu nunca larguei ela. Porque ela viveu, quando ela falou, ela viveu todas as minhas fases. E isso foi muito importante. Então, quando chegou lá, né, na época, eu falei assim, eu fiz um plano. Bolei um plano. Eu falei, eu preciso parar com isso agora. Falei comigo mesmo, gente, sério. Falei comigo mesmo, eu preciso parar com isso. Falei, eu vou parar, vou parar. Já tava, como eu falei, né, reduziu. Ela já tinha reduzido, era o último mês, eu tinha que parar. Ela ia parar para mim, ela ia parar, ela não ia mais me prescrever, ia continuar me acompanhando, eu precisava de acompanhamento, mas ela não ia mais prescrever. E eu parei que eu precisava fazer alguma coisa, né? Falei, mas logo vou fazer. Um belo dia eu tava dormindo nesse inter de planejamento do o que eu realmente ia fazer para suspender. Eu deitada, dormindo, meu coração fez tuc. Eu dormindo, Quietinha. quietinha ali, ó, olha, parasimpático ali, ó. E eu falei, gente, eu vou morrer? Vou morrer? E eu tenho certeza que foi já essa diminuir a dosagem,
né? Eu já tava fazendo mais atividade física, eu tava tentando compensar. Uhum. Então, eu acho que realmente puxei, né, o mais, assim, para tentar acelerar esse déficit calórico. E eu comecei a sentir muita palpitação. Muita, muita, muita. E aí, no outro dia, eu falei assim, o plano precisa entrar agora, como vai ser? Se vai ser... Eu lembro que foi em maio isso, maio. Eu falei assim, eu vou parar agora. Eu olhava, gente, sério, eu olhava assim, a cartela. Falei, ainda tem 2, né? Era um vício. Não, Gente, era assim, vício, né? Era tipo assim, Parece que ela dependia totalmente da muito, medicação. muito. Não é um vício de você tomar, de você usar, não é, tomar gente. e sentir uma coisa diferente que te dê prazer. Mas é um vício de eu não vou conseguir É uma abandonar isso. Uma dependência. Mas dependência. Uma dependência. Eu cheguei a usar esse termo. Dependência. Mas é. Dependência. Tô contando Mas a só tua que história assim. dói, tu fala e tu... Não, não é bem isso. Oxi, É. falei besteira. Não, não é isso. Uma palavra muito forte. Muito forte. E eu olhei assim, só tinham 2 comprimidos. Gente, nem meu esposo sabia que eu tomava isso. Sério? Ele vai descobrir agora. Revelações. Mas é, porque eu tinha vergonha. Eu contei pra minha professora, contava pra Jamila, a profissional que tava lá, contava pro Lucas, vai que eu morria fazendo treino, né? Mas isso já era outro sem ser o da médica? Sempre foi o mesmo. Sempre foi o mesmo. Só que esse tá. mesmo eu transformava a dosagem e eu dobrava. Entendi. Eu fazia o que eu queria. Tá. Eu era minha médica. Eu só queria fazer o que era, o que eu entendia que eu não ia fugir daquele corpo. Entendi. Porque as roupas já não cabiam mais, né? Cabiam mais. Eu já estava usando 40. Uma pessoa que sempre foi 36, 38. Gente, eu com 17 anos, eu vestia 32. Então, eu sempre fui muito magra. Minha vida inteira fui muito magra, muito magra, muito Sim. magra. E, então, pra mim, tá vestindo 36 já era ok. Um corpo Uhum. de mãe. Meu corpo, depois que eu fui mãe, era 36. No máximo, 38. Sim. Mas 40? Já. Da onde saiu esse 40 que eu nunca tive na minha vida inteira? 40 Uhum. quilos. Aí eu troquei as minhas roupas, eu precisava ir pra aula, fazer minhas coisas. Nessa época eu fazia estágio, aí eu tinha um ritmo frenético de estágio e tudo mais. Não tinha uma rotina Só um organizada parêntese de rapidinho alimentação. sobre roupa. No Brasil, a gente não tem um padrão de roupa, né? E isso, tava vendo tanta coisa sobre que tem loja que eles fabricam tamanhos peças maiores e colocam etiquetas menores. Por exemplo, um M, eles colocam... O que normalmente seria Meu um M, Deus. eles colocam P. O que é um G, eles colocam M, Não entendeu? sabia Uhum. disso. Eles tentam fazer isso porque muitas mulheres, elas deixam de comprar a roupa porque elas pela olham aí por causa da etiqueta. etiqueta. Meu Deus. Pode até caber, né? Mas Pode assim, a etiqueta mexe caber, pode muito. caber. Nossa, eu não bom, sabia disso. Mas não, é 40, não uso 40, mas ficou bom. Mas eu não uso 40, então eu não quero. E é interessante isso, Jamile. Eu não sabia disso. Mas é interessante saber porque quem já teve um processo de emagrecimento sabe. Um ponto que tu estás falando é importantíssimo. Quando você chega, eu cheguei no 42 apertado. Aquilo ali, meu Deus, foi lá dentro, me doeu quando eu vi aquilo. Então, importa muito para as pessoas, porque é um sinal assim, palpável. Você realmente não tá Não, dando não mais. tenho o que falar, é aquilo ali, entendeu? E eu falei, não, para, agora. Então aí o plano era esperar as férias, porque eu já sabia, né? Eu tinha lido vários artigos. Eu tenho impresso até hoje, ticado tudo ali, compulsivamente. Eu praticamente entendi tudo que eu tava vivendo cientificamente. E tu Sim. conseguiu identificar alguma coisa que tu sentia, que tu via ali como colateral, de repente? Ah, sim. Eu tremia muito. Naturalmente, eu, assim. eu já sou muito acelerada. Eu fiquei muito mais acelerada. A libido aumenta. Tipo, muito. Entendeu? Então, tudo que era normal virou o muito. Uhum. Entendeu? Então, eu fiquei uma pessoa muito. Muito. Entendeu? Então, eu As sabia emoções que eram muito, era muito. muito Muito afloradas, forte. né?
Então, nessa mesma época, eu já não tinha mais uma rotina alimentar. Teve a questão que eu falei pra vocês de todas as outras coisas que eu fazia. O meu ritmo do dia a dia já não me permitia mais. Eu já sabia que eu ia ter mesmo um efeito rebote. Já Uhum. estava esperando por ele. Então, o que que eu fiz? Eu parei de tomar o medicamento perto das minhas férias. Tanto é que quem me olha fala assim, mas eu não lembro de ti assim, Hum. né? As pessoas Quando tu falam, mas, posta. mas eu não, eu não lembro de Aham. você assim. E realmente, eu não deixei que ninguém me visse assim. Mas eu tenho todas as fotos. O assim é Todas. o quê, Paty? Quantos quilos? Você. Quase 73 quilos. E tu pesavas, tu já chegou a pesar 56, por aí, né? Eu lembro. 56. Então foram uns 56 26, uns definida 20 a massa quilos. muscular e tudo mais. Então foram uns 20 quilos, mais ou É. menos. Então, foi aí que eu parei de tomar o remédio e foi quando eu voltei com acompanhamento do profissional, que eu já tava aí sem academia, sem, né? Era só Tava. um sonho, né? De Isso, continuar, pelo menos, respirando. isso é importante, né, falar. Porque, assim, esses 20 quilos, praticamente, mas você não deixou só a medicação, não foi um efeito só da Não, foi medicação. tudo. Foi tudo, tu deixou teu estilo de vida que Jamile, tu vinhas. quem me conhece vai ficar chocado com o que eu vou dizer agora. Mas eu comia Burger King, coisa que tipo, todo mundo que me conhecia sabia que eu andava com todos os meus lanches. Verdade. Todo mundo sabe. E eu almoçava Burger King, porque era o que Isso, dava. Eu passava no drive No lá, drive. né? Pegava, já era, eu acho que o povo já sabia até o que era. Patrícia, né? Ah, tá, isso aqui. Meu Deus. Era, já vinha. Olha, gente, sério, Isso isso é pós-remédio, loucura. tá? Isso depois que tu tiraste, Eu já tirei. Vou fazer o Tá. quê? Já tô sem nada. aí tava largada no mundo. Aí foi E isso que olha a aconteceu. cabeça, né? Gente, sério Eu sempre isso. falo pros pacientes porque eles falam assim, Jamile, sei lá, eu bati o dedo mindinho, não pude ir pra academia. Já que eu não pude ir pra academia, É. eu já É, não fiz dieta, eu não é. bebi água, Isso é verdade. né? E aí é aí que deveria ser o contrário, porque se você não tá podendo contar com a academia, como tu não podia contar com a medicação, aí que você tinha que ficar um pouco mais certinha É. no estilo de vida. Mas não fica assim, isso que ela falou é muito real, muito real. E aconteceu uma coisa muito ruim nesse ínter, porque nada pode piorar, né? Eu torci meu pé. Foi um mês, assim. Eu fiquei em maio, né? Eu já entrei treinando. E aí, eu lembro que o Lucas falou assim, mas tu voltou com a Jamile também? Porque assim, né? Ele já logo viu a minha situação. Quem és tu? Que corpo é esse, né? Manda as fotos. Pra quem não sabe, o Fotos. Lucas é o personal dela. É isso mesmo. Obrigada, Jamile. Cara, eu falava assim, o Lucas falou assim, aí tem um formulário. Tu tem que tirar umas fotos. Eu falei, jamais. Vai ficar. Ele não vai nem saber que sou eu. Gente, olha, essas fotos, ele só foi ver essas fotos muito depois que eu tive que mostrar o meu depois. Uhum, quando tu já tava Eu não segura. mandei. E ele Tu falava, fizeste as cadê? fotos, mas não mandou. Eu tenho, não mandei. Não mandei. De jeito nenhum, menina, se tu olhar a foto. Não, É eu porque vou não dá pra procurar gente agora. exibir Tu, aqui. tu Não, mas já- eu vou mostrar. mas hoje em dia tu tá tranquila com isso, porque a gente pode colocar na imagem, né? Gente, não. Ela posta, ela sempre Não posta, né, mas Paty? olha, sério. Meu Deus. Não, Sério, não é, amiga, Paty. Tu acha que eu vou mandar isso aqui pra ele? Aí vai falar, meu Deus, só Burger King nessa Não, assim, gente, sério, olha. Gente. Caramba, olha. É insano, é insano. Então eu falava, jamais que eu vou mandar essa foto pra ele, jamais. E aí ele falava, Patrícia, mas eu preciso entender tua mobilidade. Eu falo, tá ótima, só vai postando, vai mandando aí que eu vou fazendo, vai mandando. E aí com a Jamile era diferente, eu chegava lá, meu Deus. Lá não tinha escapatória, era ao vivo. Não tinha. E ela falava, e ela me olhava assim, sério. Aí eu via a Jamile enfesada comigo, tipo, meu Deus, o que aconteceu aqui? É Mas porque quando eu saiu contei de uma Paty, a É. última vez que ela foi lá, não só o peso, né? Mas ela era até assim, pelo que ela me contava, bem organizada. Uhum. Eu poderia passar assim as coisas um pouco mais complicadas, mas eu sabia Ela que ela ia fazia, que ela levava, ela tinha uma vida bem, né? Porque ela É. estava fazendo faculdade Isso e foi em maio de estágio. 2023.
e estágio. Isso que tu voltaste com ela. Mas Mas a última lembrança que eu tinha dela era tipo de 2021. Ah, então 2 anos, né? 2 Mais anos ou que eu menos. não havia. É isso mesmo. É, Aí muitas quando ela mudanças, chegou, eu né? fiquei assim, o que que Quem é aconteceu? você? Porque eu que já que tava sem a aconteceu? dieta, sem o medicamento, porque eu não voltei lá. Gente, sério. Eu descobri que eu tinha hipotireoidismo, não tem relação nenhuma com os medicamentos, tá? Recentemente, meu irmão também foi diagnosticado. E provavelmente é hereditário mesmo, genética. Mas eu precisava. Gente, eu nunca voltei na minha endocrinologista. Te amo. Mas é sério, eu tenho que voltar. Porque eu fiquei com vergonha de falar pra ela que eu tinha tirado por minha conta, porque, gente, não pode. Uhum. Não pode, eu não posso suspender por minha conta. Ela já tinha me instruído, mas é ela que vai fazer esse processo de desmame, não Sim. eu, não é assim. Sim. E eu falei assim, joguei pro ar. Porque eu lembro, né? Eu tava ali, eu me, eu me envolvi muito com conhecimento técnico e eu vi, meu Deus, eu vou morrer. Teve um negócio da aceleração. Não liguei, nem falei com ela, ela é super acessível. Mas eu não aguentei pra ela que eu se tirar nada disso. Erro meu, tudo foi erro meu. Assim, me responsabilizo por todo esse processo. Foi única e exclusivamente culpa minha. Todos os danos. Mas eu não voltei lá pra fazer meu acompanhamento. Nunca voltei. E todas as vezes que eu tento voltar, aí, quando, tipo assim, não tem vaga pra amanhã, tá bom. Ufa, tá bem. Sério, me Fica dá um alívio, fugindo, mas né? eu tenho que voltar com Depois ela. desse podcast não tem jeito. Não, gente, Vai ter olha, que pelo amor voltar. de Deus, ela vai dizer assim, eu vi, viu, tá lá. Eu tô marcando a tua consulta. É, isso mesmo. Mas, assim, foi quando a Jamile me recebeu e eu contei pra ela que eu tava sem remédio, contei tudo pra ela, tudo. Falei pra ela, né, que isso já tinha acontecido. Aqui em Belém, ninguém sabia, né? Mas em São Luís, eu contava pra minha mãe e minha irmã. Porque eu falei assim, vai que eu morro, pelo menos vão dizer, saber do que, Não saber né? o que foi, Vão né? saber. E só falava assim, gente, por favor, não culpe a médica. Sério. Minha mãe não Gente, entendia nada. Falava só, não culpa a médica. a gente tem pra ter noção do quão é sério, né? Olha só o ponto. Você informar a sua Não, família gente. se Cê é acontecer doido. alguma coisa com você por conta É. das atitudes que você tá tendo consigo É. mesma. Isso. Que E a eram gente só. assina um termo, tá? Isso tudo, todo medicamento que ele é tarja preta, porque ele era tarja preta, popularmente falando, que precisa de uma receita, né? Do profissional, uma receita específica, você assina um termo. Uhum, Eu sou totalmente ciente de tudo aquilo ali. sim. Você tem todo esclarecimento, não é só termo técnico, não, ela explica. Então, eu fui muito ciente disso e era essa a minha preocupação. Porque eu já estava vendo assim, tic-tac, sabe? A qualquer momento. E foi quando eu conversei com a Jamile, né? Voltei, que eu expliquei pra ela que eu tinha suspendido por minha conta. Ela abriu o olhão, assim, tipo, sabe aquele olhão que ela, tu sabe, né? Quando a gente chega lá e fez alguma coisa errada, aquele olhão que ela abre. Foi esse, ela. Mas a médica não sabe? Eu falei, vai saber logo. E provavelmente, como a médica soube, foi pelas redes sociais, porque quando tu posta alguma coisa que tem ligação com as coisas que tu consome, né? Porque eu vi que ela chegou a olhar, reagiu um story meu, mas por esse específico, porque provavelmente foi um antes e depois. Eu falei alguma Entendi. coisa de emagrecimento e ela reagiu, tipo, Não foi por ti, né? não, Assim, mas especificamente. assim, sabe? Pelo ponto que tu abandonou só ela, nem falou nada, ela deve até achar que tu tá fazendo acompanhamento com outra. Olha, isso é Não verdade. está. Estamos aqui comprovando. É isso. Que ela não sabe da É isso história. mesmo. Mas foi bem isso. E, gente, sério, quando eu voltei com a Jamile falou assim: quanto tempo? Mesma pergunta que o Lucas colocou lá no formulário. Gente, sério, de coração, como tudo que eu tô contando aqui, eu falei pra ela: eu não tenho pressa. Agora eu não tenho pressa. Tipo, me despi assim. Eu falei: eu não tenho pressa. Aí ela falou assim: formatura, eu lembro que tava até escrito no parênteses lá do formulário do Lucas, formatura, não sei o quê. Gente, eu nem lembrava que eu já ia formar um ano depois, nem lembrava, Uhum. né? Por sinal, minhas fotos ficaram maravilhosas. Eu nem esperava, não era isso, nunca foi meu intuito, Uhum. sabe? Mas eu cheguei lá podendo dizer assim, já que eu me via num corpo que eu me cobrava muito, eu cheguei deformada. Tu viu aqui a foto.
eu tava deformada. Com a Jamília, né, nessa volta. Quando eu voltei lá. Então, imagina o olhão que ela abriu. E ela falou assim, então tá. Que bom que você não tem pressa, a gente vai montar aqui. E eu lembro que a primeira vez que eu voltei com ela, eu perdi, a gente superou a meta, não foi, Jamile? Acho que foi a primeira e única vez. E a gente superou a meta. Então, eu acho que eu tava inchada, né? Foi. Jamile pode contar melhor. No início dali do processo, né? Até pelos lanches. Aí Muita fica com retenção, muita né? retenção de líquido, a gente conseguiu. Mas claro que também, né? Se você não tivesse seguido, tivesse continuado com uma alimentação com muito industrializado, não ia conseguir tanto resultado porque ia tirar a água, repor sal e a água ia voltar. Então, como tu seguiu direitinho mesmo, a gente conseguiu E ter um Lourdes, resultado sabe bem de uma legal. coisa? Eu tinha vergonha de ir pra academia. Vergonha. Eu colocava um negócio aqui assim, ó, pra cobrir. Porque pra mim aquilo ali tava essa região, né? Que tu viste aí na foto. Eu cobria. E eu falava assim, meu Deus do céu, eu não suporto me olhar no espelho. Essa não sou eu. Eu não quero mais me olhar. Gente, sério, teve uma época que lá em casa, quando a gente colocou, tem espelho na sala toda. Aí tem espelho no corredor. Eu falei assim, Rodrigo, vamos tirar esses espelhos? Já, cafona, isso é cafona. O espelho lá O belíssimo. espelho tá caindo. Eu falava assim, olha aí, ó, não tá folgado, tá perigoso. Gente, Mas olha, Paty, eu vou te sério. falar uma coisa. É uma frase que eu sempre uso com as minhas alunas. O caminho para o que você quer é difícil, mas permanecer nele é muito mais difícil. Você se olhar e não se gostar. Na verdade, assim, não é nem não se gostar, é se odiar. Você não quer ver, você evita se olhar no espelho, você evita tirar foto, você evita sair. Você não se arruma, você não ajeita o cabelo, você se sente feia o tempo inteiro, você se compara com as outras mulheres. Então, como que é melhor permanecer assim do que enfrentar o caminho que você precisa? Porque não é fácil. Uhum. Não, não é. Eu nunca digo para as minhas alunas isso, eu sou muito honesta, vai ser difícil. Mas é recompensador. Se você seguir firme no seu propósito, você vai encontrar uma vida que você nunca viu. E você não vai voltar pro caminho que você estava. Eu vejo inúmeras isso mulheres que chegam lá comigo que foram porque fez alguma foto, assim, família, que tinha que ir, porque foge de fotos. Ai, Jamile, quando eu vi o meu braço enorme, quando eu vi o meu rosto. Mas foi o meu O estalo. braço, O logo, meu né? O estalo. braço. Gente, E é eu só tenho até por hoje aqui a foto. marquinha da estria. Eu mesmo? nunca tinha tido estria. E Olha aí só. eu ia te perguntar a tua virada de chave. A minha foi a foto. Eu tirei uma foto no Dia dos Pais, no ano da pandemia, com meu pai. E eu tenho 29 anos hoje. Na foto eu tinha 47. Eu Meu tava assim, Deus. acabada. E eu tinha 25, 24 na época. Muito, muito feia, gente. Eu não me reconheci. E o meu braço pedindo socorro. Tava a estria lá vermelha, gritando. Eu falei, chega. Aí foi que eu procurei E a o que é Jamile. legal falar, quando tu percebeu o teu corpo diferente, foi quanto tempo depois que tu percebeu uma mudança positiva? Depois que tu começou? Com a Jamile? Aham. Eu acho que logo no primeiro retorno que a gente foi. Porque Aham. quando eu comecei com a Jamile, eu falei pra ela que eu tinha uma meta. Eu tava com 85 e a minha meta era 64. Essa era a minha Olha. meta a longo prazo. Só que eu também não tinha pressa, porque eu já tinha tomado remédio, eu já tinha feito isso. de tudo, assim, pra tentar emagrecer rápido. Então eu também não tinha mais pressa. Eu só queria emagrecer pra nunca mais engordar. Uhum. E aí no primeiro mês, eu acho que foram 5, 6 quilos. Primeiro mês não, foi 2 meses, né? Eu acho, o retorno. Acho que foram uns 6 quilos. Uns 6 quilos logo de primeira. E isso só foi, se olhar o nosso histórico, inclusive, que eu tava olhando um tempo desse, não teve nenhuma subida. Não teve reganho. Não teve. Eu sempre fui seguindo. E só teve, lógico, ganho de massa magra, baixa de percentual de gordura, mesmo com os altos e baixos, porque existem os altos e baixos. Mas eu consegui manter e consegui controlar. Então, de início, logo foram esses 6 quilos. Mas ao todo, que eu tô com a Jamile, foram 27. Caramba. E 27. pra mulher, né? Fora Mulher o músculo, né? Que difícil, ela né? desenvolveu Foi, bastante. com certeza. Caramba. Eu que sempre legal, falo também muito assim legal isso. que Parabéns. por não mais é que fácil, você. cara. Não é fácil. Não é fácil. Por mais que você em Arrepiei. algum momento ganhe um pouquinho de peso, você tá ali viva pra tentar de novo. Exatamente. Então não tem por que querer desistir. Tu não pode jogar às vezes
perdeu 10 quilos. Aí, às vezes, acontece coisas da vida, né? Jamília, minha mãe, foi internada, tive que ficar com ela no hospital, tive que comer a comida do hospital, era muito gordurosa, era pão com manteiga, ganhei 2 quilos. Acontece. Já passou esse período, agora a gente retorna e tenta perder esses 2 quilos aí que ganhou. Então, enquanto tu tá viva, tu pode continuar, É a tentar. volta, né? E é o que a gente fala sobre o emagrecimento saudável e sustentável. Eu sempre falo, eu não vou pregar. E também a nossa identificação é essa, não é a restrição. Você não vai parar a ser proibida. Mas você saber voltar, é saber o que você faz na maioria das vezes. Exato. Como é que você vive na maioria das vezes? Eu acho que Exato. essa é a principal, né? Porque as escapulidas, as comidas gordurosas, sempre vão existir, faz parte da vida, os momentos de lazer que você quer celebrar com as pessoas que você ama. Mas e depois disso? Como é que você faz? Eu acho Ninguém que vai esse é o parar a difícil. vida para emagrecer. Não, gente, não precisa. Pelo contrário, Isso? É Paty verdade. e Jame, a gente emagrece pra viver. Pra se Exato. sentir bem, pra se sentir feliz de novo, porque é outra qualidade de vida. Se você emagrece de maneira saudável, você tá bem nutrida, seu cabelo tá bonito, a sua unha tá bonita, você tá bem humorada. Você tá de bem com a Nossa, vida. gente, É isso sério, mesmo. parece assim, parece mentira, mas não é. Gente, olha, o que eu quero dizer é de verdade. É muito possível, muito possível. A gente está dando aqui um exemplo de um caso, no meu caso, que foi de 1 ano, dentro do que realmente eu busquei, né? Eu lembro que eu cheguei com a Jamila assim, eu falei assim, meu Deus, eu tô muito feliz. Eu cheguei no peso que nenhum medicamento me trouxe. Incrível. Inclusive, ela Nenhum chorou. medicamento. Eu chorei muito, muito, tipo, muito. Eu acho que nessa consulta era uma consulta, sempre foi uma consulta assim, mais curta, mas geralmente com a Jamila é uma de retorno, é mais para reavaliar e ver a questão da alimentação, mas comigo nunca foi curta, porque eu não deixo, né? Eu falo demais. E aí, eu lembro que ela nem começou a consulta, eu só falava. Só falava. E eu falava, e Era- ela tentava começar a consulta, eu falava assim, mas Jamila, tu tem ideia? Gente, não, para. Eu não conseguia me concentrar mais, entendeu? Então, e eu já sabia que eu já tinha conseguido aquilo, eu já abri a porta meio que chorosa, entendeu? É muito legal, gente, porque eu lembro de cada momento que eu quis desistir. E foi, tipo, a cada suspiro de dificuldade que eu tinha na academia. Num momento que, sabe, assim, Os poxa, não pro marido. os nãos, assim, sabe? Principalmente do meu maior desafio, que é dentro de casa. E da bebida, que era o meu rival também. Não que eu sou contra, pelo contrário, hoje eu já saio, bebo, deixa eu pra te falar assim, tem mês que eu não bebo nenhum e tem mês que eu bebo um. Então, assim, eu quase não faço É isso, que sabe? muda, né? A gente Não fica. e aí aquilo que eu falei, não é o que você faz, é como você pensa. Isso mudou muito, assim, minha percepção, para mim, assim, das coisas. E eu queria também mostrar pra mim que eu não posso desistir. Então, a cada momento que eu pensava em, cara, eu não vou conseguir, eu falava assim, e tu quer voltar pra. Era uma conversa minha comigo, é meio louco isso. Perfeito. E eu nem sou de ter essas conversas, assim, internas, né? Mas eu falava assim, eu vou desistir, vou perder pra mim mesmo. Eu quero voltar pro medicamento. Cara, eu já cheguei até aqui. Não. E todas as vezes, gente, sério, eu só falava comigo isso. Tu conseguiu, tu vai conseguir, é um desafio teu. Tu vai superar, tu não vai voltar pro medicamento, não vai voltar pro medicamento. E sério, assim, chegar nesse nível teve muitos altos e baixos. Eu torci meu pé no primeiro mês. Eu torci, eu usei bota. Eu lembro que eu falava assim, agora acho que não é mesmo. Foi quando eu voltei a perceber que eu tava engordando de novo, porque além da alimentação, que eu já não tava querendo fazer, eu não tava indo pra academia. Sim. Tava Então eu só tudo tava desandando, parada. né? Porque nem caminhava, eu tava caminhando mais. Com o pé desse jeito. Sim. Então eu falei assim: tudo isso tá vindo pra eu contar. Gente, sério. Agora que eu tô caindo a ficha. Pra eu contar essa história um dia. Tá vendo só? Eu vou contar que eu tive toda essa dificuldade.
Que foi as viagens que eu fiz, eu tava contando antes da gente iniciar aqui, eu tava contando aqui no off com a Ludmilla, que eu lembro que as viagens que eu fiz com uma amiga minha veio pra cá, pro Brasil, ela mora fora, e eu levei minhas marmitas. Ela falava assim, vamos almoçar hoje. Eu falei, eu posso levar minha marmita? E na casa da minha irmã não tinha micro-ondas, né? Gente, eu levei isso no aeroporto. Eu falava assim, Jamile, eu vou lavar. A Jamile, mas como assim, vai? Aí eu mandei foto, tu lembra disso? Eu mandei, olha aqui, eu comi tudo. Aí eu mandava, né? Aí na casa da minha irmã não tinha micro-ondas, né? Aí eu falava com essa minha amiga, eu falei assim, a gente vai sair pra almoçar, mas eu posso levar minha marmita e eu esquentar aí na casa da tua mãe? Não, mas Patrícia, a gente almoçar lá. Gente, sério, vocês não estão entendendo. Era loucura. Eu cheguei a comer comida gelada, mas uma dessas, eu levei minha comida e aí ela falou assim, a gente tá indo pra lá. Menina, ela me enganou. No meio do caminho, ela já parou no restaurante, a minha comida estragou nesse dia, sabe? Mas o que eu quero dizer pra vocês, assim, eu fui até onde eu conseguia controlar, eu fui. Sim. Tudo, assim, no ápice mesmo, assim, eu fui. E o mais legal é saber que foi um processo de altos e baixos. Sim. Não foi linear, assim, foi altos e baixos. E eu sempre, a Jamile sempre me olhou com muito respeito, no sentido de, tudo bem, vamos recomeçar. Eu só quero que você tenha essa consciência, que a gente podia estar aqui. Aí ela dá aquela, né, leve. É muito É. importante Estamos, isso. Eu não é? sempre falo para as minhas alunas assim. Eu gosto de tratar as pessoas que eu oriento, as minhas alunas, as pessoas que chegam até mim nas redes sociais com muito amor e empatia, porque eu já estive do outro lado e os momentos em que eu não fui tratada assim me doeram muito. Então, é o que eu gosto de levar para as pessoas que chegam até mim, amor e empatia, porém, honestidade. Não dá para tratar tudo assim quando você não tá fazendo por si. Então, vou acolher a sua dor, mas eu vou te dizer onde você tem que ir, o que você não pode deixar de fazer. Porque se você não tiver isso, você não vai conseguir. Se você só ficar solta, você vai ficar na mesma situação que você está. Então, opa, acolha a sua dor, mas o caminho é esse. Você quer? Eu posso te ajudar, mas você vai ter que estar disposta a fazer. Porque o emagrecimento é isso, né? Se você não tiver pulso firme, você não vai conseguir. E assim, é multifatorial, né? Tu falaste algumas coisas e vieram alguns pontos que a gente queria tocar contigo, são dois, né? Mas vamos por parte. Um ambiente que você está inserido, que tu falaste aí que era o teu maior desafio hoje, que é desafiador, e a questão também da bebida, porque eu acho que é algo muito importante. Mas vamos primeiro na questão do ambiente. Como foi e como é para ti hoje esse ambiente que tu estás inserida? Olha, o ambiente, hoje eu consigo ter total controle. Mas eu já tive conversas muito duras com meu esposo. Que acontece? Eu percebi que eu não ia conseguir vencer sozinha essa batalha. Aí, eu já no passado, na mesma época que eu cheguei aqui em Belém, quando eu fui a primeira vez com a Jamile, eu levei o Rodrigo junto. Falei, né? Quando a gente início de casamento, né? Tudo faz junto com, né? Vamos. E aí a Jamile já entendeu que ele tinha, né, pré-diabetes, histórico, né, familiar. E ela fez algumas colocações para ele, pediu alguns exames que eu acho que ele jamais fez. Mas ela já entendia que ele estava num quadro ali, que ele precisava de alguns, pelo menos entender a situação dele. E quando ela prescreveu algumas coisas para ele, eu comecei a fazer, olha, eu vou fazer minha dieta aqui, vou comprar as coisas e me dá aí a tua lista para eu comprar também. Ele falou, não vou fazer isso. Gente. Ai, amor, eu te amo. A Jamile já sabe disso, mas eu vou divulgar aqui. Ele odiava a Jamile. Mas queria deixar bem claro que ele já gosta de mim hoje em dia. Num tanto ele viu em mim o trabalho que a Jamile fez. E eu nunca mais insisti pra ele. Eu falava só assim. Aí ele falava, olha só o que eu falava. Eu falava na Jamile ali. Eu falei, tu não quer, todas as vezes eu falava assim, tu não quer que eu te marque a tua? Teve uma hora que eu desisti, mas eu falei, tu não quer que eu marque a tua? Ele, eu não, ela vai tirar meu sorvete. Era essa a frase dele. Era isso que ele falava, ela vai tirar meu sorvete.
Deixa o sorvete do menino. Não, calma, eu vou. brincadeira. Porque tu não sabe como é. Não é. Brincadeira, Não, é brincadeira, sério. tá, gente? Por favor. É que não vende a unidade, não dá, né? É. Ele não fazia as porções, era Era negócio de 1 litro Era, por dia. Deus o Meu livre. E era tipo pai assim, quando amado. foi, ele não se serve, né? Ele não se serve, é o Era pote. o É o pote. pote. Lógico. Um por Tá lá. dia. Pra quê? Gente. É isso. Então ela sabe disso. Então, e a consulta dele era assim, ele falava, não era assim, não é assim, não. Não, é que ele tá. Mas, ai meu Deus do céu. Aí ele falava assim: tá bom, mas olha, eu tô me esforçando. Todas no final da fala dele, sempre tinha um eu tô me esforçando. Mas esse eu tô me esforçando realmente aconteceu. Porque ele. Olha só como isso é muito legal. Eu tava estudando lá, do nada ele me chamou assim: amor, oi, ele. Vê com o Lucas se ele tem. O Lucas é o profissional que monta meu Uhum. treino, né? Vê com o Lucas, vê se ele consegue me atender. Ele nunca treinou na vida, Rodrigo. Nunca treinou na vida, meu esposo. E ele quis, por conta própria, fazer um acompanhamento com um profissional. E aproveita e vê se a Jamile também tem vaga. Milagres Ai, acontecem. eu falei, eu lembro, sério, que eu mandei, eu acho que mensagem na mesma hora pra Não vou Jamile. perder essa chance. E mandei pro Aham. Lucas também. Eu falei, olha só quem quer voltar. Arruma agora. Isso foi quando, Paty? Isso foi no ano passado Ah, também. tá. Isso, mas a Mas primeira eu vez já que ele tava, mas eu já foi... tinha perdido, acho que foi em dezembro, por aí. É, Porque eu já mas tinha a- perdido bastante. A primeira vez que ele foi, ele já tem muito tempo, acho que foi assim, Não, foi no começo. Foi 2017, foi, 2016, por aí. foi. É que Então eu queria ele ficou entender todo o que esse que tempo. foi o estalo dele. fui Talvez eu. Foi eu já ia ela. falar. Fui eu. Por isso que eu queria saber. Ela voltou, Fui acho eu. que em julho comigo, até dezembro ela tinha perdido muito peso. Gente, e ele falava assim, Aí foi eu isso. falava assim, amor, e tu acha que eu tô melhor? Ele, não, tá mais magro. Mas, amor, tu já tava bem. Gente, as pessoas falam isso. Como assim? Como que eu tava Tava bem, tu viste, né? Tava ótima. Tava ótima. O joelho pedindo arrego e a coluna. Jamais eu ia conseguir ficar sentada. Gente, minha coluna doía. Vocês não estão entendendo. Meu joelho gritava. Era pedindo socorro de tudo que é jeito, né? O meu sistema já tava assim. Minha filha, Para, senão pare. eu vou parar. Pare, que isso já tá virando palhaçada. E aí foi quando eu levei ele lá. Eu falei, ótimo. Eu falei, deixa eu tirar todas as fotos, que ele não vai tirar nunca. Comecei a tirar foto e tal. Fizemos, foi muito bom o resultado dele. Foram excelentes, era assim. Eu chegava lá, e aí, Jamile? Jamile me dava meu resultado dele, que fazia nem Meia sempre boca. certo. Amiga, doutora, sabe que tá aqui. Lude, chegava lá, 2 vezes o resultado, que eu suei. Ele tava, olha, isso tava me desmotivando. Até falei pra ela, não vou mais estar aqui com ele, não. Isso tá me desmotivando, porque começou a me desmotivar. Eu não tinha essa noção de que com ele ia funcionar diferente. Uhum. Entendeu? Como se ele come bem mais, né? Eu comia 50 de arroz, ele comia 100. Por quê, né? Uhum. Lógico que a gente entende, mas, né, pra mim que aquilo ali começou a virar uma competição comigo mesmo, vendo que ele nem tava fazendo certo, tava bem, Jamais. começou a falar assim, eu comecei a ficar como assim? E aí, eu tinha toda essa determinação. Sempre foi, minha determinação foi não voltar pro remédio. Né? Uhum. Era isso, assim. Eu lembro que tinha uns fitoterápicos que a doutora coloca para quem tem interesse em emagrecer, para dar apoio, chá, Uhum. fitoterápicos em geral, tem lá na minha receita. E eu falava assim para ela, eu não vou tomar nada disso. Ela, tudo bem? Isso aqui é só uma sugestão. E eu falava, eu não vou tomar nada disso. E aí eu falava assim, eu não quero tomar, eu não quero tomar nem creatina, que eu sei que vai deixar na balança. Fala aí sobre isso também, é muito legal. Eu falava, eu não quero tomar. Ela, calma. E aí um dia ela me confessou que ela entendeu que aquilo ia me trazer uma visão, ela pode explicar melhor? Uma visão diferente no meu peso, porque sabe que toda academia tem uma bendita balança lá, né? Uhum. Aí tu tá vendo o teu peso ali alterando e às vezes não é, às vezes é uma retenção. Aquele peso é do corpo inteiro, né? Inteiro. Você não sabe Isso. como ele tá dividido. É isso mesmo. E aí, ela falou assim, quando a gente chegar em 60, que eu achava impossível, aí a gente entra então com a creatina, que já não vai ser um problema, não por ela, porque por ela, né, ela é profissional, ela entende o papel da creatina ali no processo. Uhum. Mas pra mim, isso ia me desmotivar num tanto.
que Sim. eu não tomei. Aí eu lembro que eu fiquei mal feliz, eu já posso tomar creatina, né? E aí foi quando eu comecei a tomar e realmente minha definição muscular ficou mais visível. Sim. É que são barreiras que a gente se coloca ao longo do processo que a gente precisa ir quebrando São depois. números, eu só Ah. queria ver um número menor. Eu lembro É que, gente, pra mim, chegar no 80, eu sempre fiquei na casa dos 60. E chegar no 80 foi, assim, uma loucura pra mim. E quando eu também, ou o contrário, embora hoje já não me importe tanto com o peso, porque eu sei que não é o que define, mas eu também não vou dizer que eu não me importo, porque eu trabalho com a sinceridade, então eu tenho um parâmetro dali onde eu gosto de estar, a Jamile sabe disso. Importante. Quando a primeira vez que eu voltei para a casa dos 50, foi festa. Eu fiquei muito. Eu A falei, Paty também. gente. Chorei. Não, né? Só sabe assim quem É. sente. Eu acho que a Jami sabe mais porque ela trabalha diariamente com isso. Mas assim, você só sabe quando você sente. É uma conquista pessoal, assim, que não tenho como Parecia mensurar. impossível. Claro, porque foi Isso por mesmo. muito tempo. É. Né, na sua mente. A gente estava conversando antes de começar, que é tudo na nossa mente, é a base de tudo. É ela que comanda as nossas atitudes. É como a gente pensa, não é só o que a gente faz, é como a gente pensa. Porque não vai fazer sentido se tu não entender o porquê que tu tem a consciência do porquê tu tem que fazer aquilo, tu só fazer, não vai funcionar. Uhum. Não vai funcionar. Para Tem que algumas ter pessoas, né? Porque a gente tem que entender da parte da fisiologia, mas tem que entender da mente também, né? Como a Paty falou. Quando eu percebo que a pessoa é muito ligada ao número da balança e ela precisa perder muito peso, de início eu até evito passar creatina. Porque eu sei que vai alterar pouco o peso, aí ela vai se desmotivar, Uhum. ela vai se pesar por aí, ela vai ver que tá o mesmo peso. Isso pode fazer ela chutar o balde de vez, nunca mais voltar, porque na cabeça dela vai falar, poxa, eu tô me esforçando tanto, e ela pode estar se esforçando. Uhum. E não tá mudando nada. Não quero Na mais saber balança, disso. né? Por Na causa da balança. balança. Não é que o suplemento seja ruim, jamais. É um dos melhores suplementos, tem maior evidência científica. Mas para aquela cabeça ela ainda não está preparada Exatamente. para não ver mudança de peso, para ver. Ela quer número. E Então a essa gente vai atrás desse cabeça, número. essa cabeça é Até- muito real, sabe? Até ter a É, virada, né? É. De chave. essa cabeça é muito real. E a minha cabeça sempre funcionou para algumas coisas uma semana antes, já após conscientização, né? Uhum. Uma semana antes e antes do meu dia. O que eu quero falar? Eu organizava tudo uma semana antes. Para que eu não tivesse nada que fugisse. Ah, mas é que foi isso aqui. Não tem, entendeu? Então, essa questão do como a minha mente, era meu maior desafio era a minha mente. Meu maior desafio. Por isso que eu te falei assim, eu nunca tinha visto. Ontem eu entrei no Instagram da Ludmilla e eu falei assim, gente, isso aqui vai ajudar muita gente. O que ela fala vai ajudar. Gente, sigam, só sigam. Obrigada. Porque, gente, se eu tivesse isso antes, que era isso que a Jamile estava tentando fazer, eu não conseguia enxergar. Uhum. Porque ela falava isso, só que imagina, o tempo dela de consulta é para tentar me convencer do porquê daquilo ali, Uhum. entender a minha rotina. Não cabe muito isso. E ter uma profissional que tem o teu trabalho de verdade, isso vai ajudar muita gente. Porque isso eu tive que resgatar, não sei, acho que de tudo que eu tava vendo, eu tinha que começar a falar sério comigo. E tu não fala isso sério, não é? Tu fala a tua forma leve. Uhum. Não parece um Instagram profissional. Eu tive dificuldade para entender que era, porque tu conversa muito de igual para igual. Sim. É alguém que teve as mesmas dificuldades que a gente tem. Uhum. Que eu falo, não que eu Exatamente. tive, que eu tenho, porque Sim. eu ainda tenho dificuldade, que é normal. Então, levar o Rodrigo, e o Rodrigo é mais difícil de seguir. Hoje, ele é paciente da doutora Jamile, mas ele não tem tanta assiduidade, até pela rotina dele. A rotina realmente esmaga muito ele. Ele deixa ele mais ansioso, então ele tende a falhar mais. Mas eu sempre tento estar ali com ele, até entendendo. Uhum. Mas eu sempre deixo ele e falo, agora a gente precisa voltar, né? Mas ele já entende que ele não precisa me levar junto.
Recentemente eu já tive uma conversa com ele não precisa me levar junto. Porque quando eu levo ele, levo ele, a gente erra. Vamos comer um hambúrguer hoje. Aí é o hambúrguer, calma, qual é o hambúrguer? Onde a gente vai? Vamos tirar isso aqui, a gente já não pede, não coloca isso. Então, já é levando ele a consciência. Quando ele me leva, já é querendo. Menina, sabe? Nem vou falar. A Jamile sabe. Eu nem posso contar isso aqui. É um negócio assim que é fora do normal. Eu passo mal, entende? Não consigo mais. Eu passo mal. E eu demoro muito para voltar. Essa questão do sabor. Você reconhece e, cara, tu fica querendo aquilo de novo. Exatamente. E eu nem consigo colocar mais. Mas tu fica querendo aquilo de novo no teu paladar. É meio louco, mas não cabe. Não cabe. É muito importante isso que tu tá falando, Paty, porque Louco assim, isso. é por isso que hoje eu, particularmente, né, prefiro não fazer. Porque quando você faz, desencadeia, são gatilhos, né? E aí quando você libera um pouco mais, já começa, quero de novo, quero de novo. E aí tu tem que, não, volta, porque tu já entraste nesse caminho e tu sabe que não é esse caminho que tu queres ir. Só que até você chegar nesse nível de entender o seu caminho de volta, não é fácil. E você vai errar muitas vezes. Então, um dos pontos que eu falo muito para as pessoas é, aprenda a dizer não. Ah, mas meu marido, ah, mas meu filho, ah, mas tá, são as pessoas. Elas não vão, depois que comer aquilo, elas não vão sentir as dores que você sente. É você que vai se olhar no espelho e se achar péssima. Então, aprenda a dizer não para aquilo que as pessoas estão fazendo, mas que não é bom para você naquele momento. Isso vale para relacionamento, de amizade, de marido, de mulher, se for o Trabalho. caso, qualquer coisa. Ai, Lud, mas aqui no meu trabalho, olha, tem coisa todo dia. Tá, vai ter coisa todo dia na tua vida inteira. E é por isso que vai ser a tua justificativa de não conseguir? Tu vai o quê? Vai te Aquilo que botar tu numa falaste bolha? ontem, né, Lud, no Instagram, sobre Exatamente. não responsabilizar as outras pessoas. É muito mais fácil, né, a gente colocar a culpa no outro, mas não é. Então, meu marido come muita besteira. O que que eu faço? Tu vai trocar de marido? É. Não vai, é a pessoa que tu ama. Uhum. Mas assim, se responsabilize. Quem é que quer emagrecer? Não é você? Então fique firme naquilo que você acredita e no que você quer. Claro que é sabe- muito legal quando a gente pode, né, viver num ambiente que Mas coopere. sempre. Mas Não é, às vezes não é. não dá. Entendeu? Quando eu comecei o meu processo de emagrecimento, eu ainda morava na casa da minha avó com meu pai. E lá, gente, meu pai cozinha maravilhosamente bem, minha avó também. De comidas assim, de tu comer babando. E eu tinha que ali controlar, porque ou eu ia continuar nesse ritmo, que foi assim que eu cheguei onde eu estava, ou eu ia ter que dizer não. E aí eu comecei a dizer não, e comecei a ter minha comidinha separada, comecei a ter minha salada, comecei a fazer separadinho, e ali fiel às tentações. E aí, já quando eu fui morar com o Leonan, há alguns anos, só nós dois, a nossa casa é outra. Porque ele topa comigo. Mas se ele não topasse, eu também faria, porque eu aprendi a fazer sozinha. Mas lá em casa, não tem. Às vezes eu fico com raiva. Porque eu quero um negócio de um doce no final de semana. Não tem. Não tem. Eu falo, gente, quem que nos trouxe? A minha Bota versão pouquinho fit de que foi- whey com- É o que temos. Mas é isso, entendeu? Você aprende as É. escolhas, independente do ambiente E que hoje você já está. tem muitas receitas. Sim. Hoje o sabor do whey é um sabor muito diferente. Você reconhece É muito verdade. o paladar infantil. Muita coisa te lembra doce, tua Sim. infância, muita coisa. Tu consegue fazer muitas receitinhas, Dá. sabe? Já E tá mais isso- fácil. Já tá mais fácil. E o mais legal tu falou essa questão de você abdicar, né? E é muito. Eu comecei a falar muito nesse sentido de como eu pensava para a bebida também, foi um dos maiores desafios no processo. E o que tem de mal tomar um chopinho, né? Não tem nada Uhum, demais. não. Só que você toma e você come alguma coisa. É. Aí você tomou aí ainda tem um dedo, o garçom, outro, e tu, por que não? A conversa não acabou, Uhum. estamos aqui conversando, traga mais um. E nesse traga mais um, você ir embora com a consciência pesada. Eu não tinha essa noção. Quando eu comecei a ter essa noção, começou a pesar. Aí mas só um. Aí eu tomava. Aí depois eu comecei a pensar diferente. Eu comecei a pensar assim, porque eu comecei a perceber que o meu treino mudava. Uhum. Eu tinha menos força. Bem louco isso, né? Eu com me sentia certeza. mais cansada e empachada. Era só um show. Gente, foi só um show. Juro pra vocês, não foi psicológico. Realmente eu senti tudo isso.
eu senti, Patrícia senti, e aí eu comecei a pensar, eu realmente quero aquele chopp porque eu tô socializando ou porque eu tô ansiosa com alguma coisa? E eu comecei a fazer reflexão pra tudo, eu levei pra Perfeito. comida. Aí pera, eu realmente quero comer porque o que tem de mal? Eu quero comer, mas na maioria das vezes eu não queria. Uhum. Porque eu tava me vendo evoluir, eu tava me vendo, mesmo que não tava em evolução, porque já tive também momentos que eu não tava evoluindo, que eu estive evoluindo, que eu acho que faz parte, né? Essas idas e voltas não é fácil mesmo, mas eu sempre comecei a ter essa consciência e isso mudou minha percepção quando eu comecei a pensar, eu realmente quero ou eu tô ansiosa com alguma coisa e é isso que tá me fazendo desejar agora. E isso Exatamente. começou a mudar. Aí que não é. Eu vou tomar um café. Aí quando Perfeito. ela me lembra que uma vez a gente estava conversando num dos retornos, ela falou assim: café, Patrícia, só evita depois de, né, na parte da tarde, tenta tomar até 2 horas da tarde, uma coisa assim que ela falava, até no máximo 16 horas, porque às vezes eu precisava mesmo, ela tentava manter isso. E ela falava assim, eu lembro muito dela falar assim: café pode tomar à vontade, né? Não é que ela falou tomar à vontade, ela falava assim: café não tem caloria. Uhum. E aí, quando eu tinha vontade de comer alguma coisa, eu falava assim: eu vou tomar um café. E eu só sei que esse negócio de tomar um café, eu via nesse negócio de café. Na minha mente, eu conseguia enganar. Quando eu Uhum. enganava e o café, eu já tinha esquecido daquilo, eu tinha uma convicção de que eu não queria aquilo. Uhum. De que era só uma Porque passou. vontade. Não era, era um impulso. Então, a mente da gente, ela leva a Perfeito. gente para um outro lugar mesmo. Esse ponto foi um ponto também que aconteceu muito comigo e eu tento passar para as pessoas, né? Porque eu acho que são formas que tu vai aprendendo a lidar contigo mesma. Então eu pensava se eu quero, eu fiquei muito reflexiva também com tudo que eu ia fazer. E eu pensava se eu quero. Aí às vezes eu ainda ficava em dúvida se eu queria ou não. Aí o que que eu fazia? Como eu vou me sentir depois? Ponto. Era, Paty, era o ponto, assim, o martelo. Tu até Eu vou freava, ficar né? péssima, porque eu sei que não é dia. Porque, assim, é tudo muito a questão da organização. Então, É. pra eu conseguir esses 27 quilos, né? Uhum. Emagrecer, Nossa, muita coisa. organização. Eu tinha o dia que eu ia comer tal coisa. Se eu tinha um aniversário, eu já sabia que naquele dia eu ia ter que fazer isso, aquilo, ajustar aquilo, a minha alimentação toda bonitinha. Porque era menos chance de eu errar. Porque chegar em casa, você tá cansada, você chega em casa, não tem nada pra você comer, você vai querer o que é mais gostoso, o que é mais rápido. E aí entra no ciclo vicioso. Então eu parava e me perguntava: eu quero mesmo? Tô em dúvida ainda. Ai, sério, como eu vou me sentir depois? Aí eu vou ficar péssima, porque eu sei que não é isso que eu quero. Ponto. E às Uhum. vezes você tenta compensar com déficit calórico e você sobrecarrega a atividade física e acaba se lesionando. Sim. Chegou uma época que eu estava nessa fase também, tá? Que Uhum. eu tive essa fase de, custa, né? E aí eu comecei a achar também me punir. Uhum. Punir meu corpo, na verdade, né? Porque pelo meu desejo. E aí eu comecei a intensificar, eu comecei a correr. Corri, e comecei a ter problema no joelho. E aí era uma corrida mais no sentido de correr atrás do prejuízo, realmente, Uhum. e não de correr Sim. de uma Era uma forma. compensação. Não era Isso. prazeroso. Então, tudo estava só me prejudicando. Então, eu percebi que eu era a minha maior arma em todo esse processo. Eu fui a Exatamente. minha maior arma. Então, se hoje eu cheguei onde eu cheguei, porque eu tive pessoas, eu parei de seguir muita coisa gastronômica. Hoje eu já sigo sem peso, né? Sem me deixar influenciar. Mas eu fiz uma limpa no meu Instagram. Comecei a seguir pessoas que realmente Legal. pudessem contribuir com aquele meu momento. Isso Uhum. é muito importante. Eu acho que É. para quem tá no início, é porque assim, hoje quem já viveu o processo fala de um outro lugar, né? Um lugar onde você tem o autocontrole, então você vê, você sabe, você fica de boa. Você pode estar num ambiente rodeado de coisas e você vai fazer só se você quiser. Ah, tá todo mundo bebendo? Eu não quero. Tô ótima assim e consigo. Mas isso é um outro estágio. Para uma pessoa que está no início, você limpar o ambiente é muito importante. Não deixar acessível, não ter muito em casa, não seguir muitas coisas na rede que te gerem gatilhos de comida, né? Uhum. O ambiente que você está inserido. Gente, se você tem um propósito claro que você quer, não adianta você ficar inserido num ambiente que não está no mesmo propósito que você. E eu acredito que isso vale para nossa vida
Pra tudo, tá? É. Então, se você quer emagrecer, mas você só tá rodeado de pessoas que só saem pra comer besteira, enfim, é mais difícil pra quem tá no início. Uhum. Então, tira um tempinho, dá uma moldada no teu ambiente. E depois você começa levemente, quando você tiver esse autocontrole, a retornar às coisas que você fazia antes. Eu acho que é importante. Porque senão você não consegue sair. É como se fosse um choque. Uhum. Vamos fazer Sei. isso aqui. Tipo, tu falaste ainda agora da balança. Não, eu sei que essa paciente é assim, então eu vou fazer primeiro dessa maneira até ela conseguir sozinha. Eu acho que isso é muito importante no processo de emagrecimento. E Com tem um certeza. ponto também que a minha idade não permite mais tantas escolhas exorbitantes, né? A nossa pele começa a reagir Ponto diferente. importante, inclusive. Então, a gente Uhum. eu tinha uma estrutura ali que sustentava, né? Que a gente tem ou colágeno ou a gente vai ter a gordura sustentando, né? Aquela região ali, não tem como. Se tirar aquilo, vai vir a flacidez, né? Embora tenha músculo, no processo de emagrecimento, vai ficar Sim. alguma coisa. Uhum. É. Então, você começa a perceber que se você faz tem uma alta intensidade nos exercícios, sem acompanhamento por tua conta, não repõe nenhum sal mineral que tu tá levando ali, né? Naquele processo. E tu não faz um acompanhamento com um profissional que realmente entende daquilo ali, tu vai fisicamente tu não vai te sentir bem. Sim. Tu vai perceber que tu vai estar flácida, que tu Uhum. vai estar com a pele derretendo, porque eu Hum. cheguei nesse momento também. E assim, a flacidez, isso é muito importante. Os pacientes perguntam, né? Mas, Jamília, eu vou ficar com um pouco de flacidez? Gente, vai. Não tem como. Alguns menos, alguns mais, a flacidez pode praticamente sumir, outros não. Não tem como. Por quê? O volume da gordura, ela é muito maior que do músculo e dificilmente tu vai ganhar monstruosidades de músculo. Uhum. Você perde tranquilamente, né? É possível perder 20 quilos de gordura, mas é praticamente impossível, principalmente para uma mulher, ganhar 20 quilos de músculo. Uhum. E mesmo que você ganhe 20 quilos de músculo, não vai ocupar o mesmo espaço de 20 quilos de gordura. Então, isso é muito importante que você entenda que ou por um período, ou até mais, a flacidez ela vai fazer parte. Uhum. De repente, mas eu não tô bem. Se prepara, faz uma caixinha, junta teu dinheiro e faz uma plástica. Se não é isso que tu queres. Hoje em dia a gente já tem outros recursos que já Tem ajudam. também, e né? Da também parte da é estética. a parte estética. E isso é muito legal, que hoje já tá mais acessível, né? E a gente percebe o quanto que isso pode contribuir, né? E uma É palavra muito legal. importante, Paty, é contribuir, tá, gente? Porque muitas pessoas querem que aquilo seja. Um milagre, né? E não é. É a não. cereja do bolo, vamos Exato. combinar. Até porque a ideia, porque você tá ali no processo de emagrecimento, como eu falei, né? Existe um lugar que tá desocupado ali, que tava com gordura, né? Uhum. Porque o músculo vai estar no lugar dele. Embora ele gere um volume maior, Sim. não vai repor aquela estrutura que se perdeu, né? O que você precisa é estimular, porque assim, você perde, durante todo esse processo, você perde muita consistência de gordura. Então, aquela região, ela vai ficar flácida. Ou você vai trabalhar essa questão da alimentação, né? E repor os sais minerais. E também precisa fazer algumas coisas, se você é realmente muito como eu, que esteticamente você começa a observar que tá mudando o lugar, e aí tu começa a observar onde não mudou, né? Uhum. Que geralmente é essa parte interna do braço, interno de coxa, que Sempre vai ter abdômen, uns pontinhos que que você vai uma ver- pessoa ou outra ela vai ter uma dificuldade, né? isso. E tu vai ver que, embora tu esteja perdendo, tu nota a flacidez Uhum. nessas regiões. Sim. Então, a gente hoje já se tem o bioestimulador de colágeno e outras tecnologias associadas que são excelentes para protocolos que, associados com todo esse acompanhamento, vai ter o resultado, porque sozinho, não realmente, o profissional não vai fazer um milagre, Sim. e nenhuma tecnologia, e nenhum produto, por maior a qualidade, vai proporcionar isso se a pessoa não tiver realmente essa consciência. E outra, essa questão da idade. A gente precisa começar a mudar a alimentação desde cedo. Não é mudar para emagrecer, é mudar para comer coisas melhores, mais Sim. saudáveis. Porque
a aparência da celulite, ela incomoda muito as mulheres, né? A Uhum. mulher se incomoda mais com isso. Sim. Então, a celulite ali, quando você tá naquele processo de se alimentar ruim, a pele tá ruim. Você tem mais celulite. Você não bebe tanta água. Gente, às vezes é só água. São É detalhes, né? verdade. Mas que nem o básico as pessoas querem É. outros métodos, mas esquecem do básico, que é o principal, Às né? vezes eu falo para paciente assim, é, inclusive ontem foi uma, e ela tinha perdido uma boa quantidade de gordura, só que a gente não percebeu tanto essa evolução em relação à circunferência. Uhum. E a pele dela estava mais ressecada. Eu falei, olha, tu fez o mais difícil, que foi a dieta. Você Uhum. perdeu gordura. Só que tu tá pecando no mais fácil, que é a água. Se você tivesse mais bem hidratada, não tava com retenção, e a gente ia conseguir ver uma circunferência Circunferência. bem menor. Uhum. Aí ela ficou assim, né, reflexiva. Né? É. E, Paty, eu acho que assim, já conseguimos, né, destrinchar bastante a nossa conversa de uma história inspiradora, né, para muitas mulheres, eu tenho certeza. E aí eu queria, assim, pra gente ir finalizando, saber como é que tá hoje, como tu dirias a Paty de hoje, depois de todo esse histórico. E após isso, um recado, assim, que eu acho que é sempre importante, né, falar para as pessoas que estão nesse processo, que já estão vivendo, que tu já viveste. O que que tu diria pra elas? Olha, o meu momento de hoje, como eu tô hoje, eu me estagnei mais no percentual de gordura. Eu acho que hoje o meu maior desafio, porque você começa a buscar melhorias. Eu acho Uhum. que isso é legal. Porque, beleza, eu já cheguei até aqui no peso que eu queria, mas, e visivelmente, eu consigo me sentir bem me olhando no espelho. Mas quando a gente olha para o percentual de gordura, eu acho que as mulheres têm esse desafio maior. A Jamile, no consultório dela, deve ter essa queixa na maioria das pacientes, né? Essa questão do percentual. Mas eu tenho dificuldade, muita dificuldade de reduzir. Mas eu acredito que mais por conta mesmo de uma disciplina melhor, né? Porque eu acho que você vai aliviando também, né? E eu preciso cuidar disso. Voltar a ter aquela mesma, né, perspectiva, porque como eu estou me olhando e estou me sentindo bem e sei que eu estou fazendo tudo certo, eu preciso ir além disso agora. E é esse além que ainda não, É deu verdade. start. Mas eu tô aqui, feliz, mas eu sei que eu posso melhorar. E é legal saber que eu tenho essa perspectiva, porque eu tenho profissionais que me acompanham desde sempre e me dão essa oportunidade de saber que é possível. Uhum. Então, eu acho que a minha segurança é saber que eu tenho eles e eles me cobram isso no sentido positivo de saber, dá pra gente melhorar, Uhum. né? Vamos. E é legal, porque tu quer saber aonde tu pode alcançar, o que tu pode, pô, já alcancei daqui, e será melhor do que isso? O que será o melhor do que isso, né? Não no sentido, eu tô me achando, mas eu acho que você precisa ter um pouco de autoestima Com também. Eu já certeza. tive tanta baixa, né? Pois Chegou a é, hora da gente. alta. Eu até fiz um vídeo mais de brincadeira esses dias agora, que eu falei, gente, as minhas alunas ficam com problema de autoestima, elas ficam se achando. Mas a intenção é essa, gente, você já passou por tanta coisa difícil consigo mesma, não é com ninguém. Que eu acho que é o pior. Você se olhar e não se gostar. Então, vamos tá bem, vamos, né, gostar do que a gente vê, se sentir confiante, se sentir alegre, feliz, né? Que eu acho que a gente até Eu acho que é isso contagia mesmo. outras pessoas desse jeito. E eu acho que um recado que se eu puder deixar, eu acho que seja você, se você quer chegar aonde? Você onde você pensa em chegar? Não se compare com ninguém, se compare com você. Eu tenho foto de todo o meu processo e eu sempre peguei me comparando comigo. Eu sempre me comparei com a Patrícia de antes, né? Eu sempre olhava, eu até postei ontem algo nesse sentido de que eu nunca jamais imaginei que eu estaria um ano depois falando sobre emagrecimento. Aquela pessoa lá da foto, Uhum. como assim, né? Então, é isso. Eu sempre me comparei com aquela. Eu usava as mesmas roupas, me comparava exatamente com a mesma pose, me comparava. E Uhum. no início, eu fiz uma coisa que eu acho que é até legal falar para quem vai começar. Sabe quando chega a notificação no celular, tu tem toque?
Tu tem toque? Eu acho que muita gente tem, né? Sim. E eu comecei a fazer meio que isso, visivelmente, algo que pudesse me incomodar. Eu imprimi, né, um calendário e eu ia a cada 30 dias eu tinha retorno com a Jamila. Então eu marcava uma bolinha onde quando começava, às vezes não dava certinho 30 dias, porque eu só ia aos sábados e nem sempre ela tinha agenda aberta. Então eu colocava a data que eu ia retornar. Todas as vezes que eu cumpria a atividade física e cumpria a alimentação, a atividade física eu marcava um check de cor rosa e a atividade física de verde. Alimentação. De alimentação de verde. Então, quando eu via que o verde não estava lá, ou que não estavam os dois juntos, eu já ficava agoniada. Então, eu comecei a colocar isso na geladeira. Antes ficava do lado, e aí eu vi que eu tava falhando muito, eu coloquei na frente, quando eu abri a geladeira. Então, eu ficava lá. Gente, aquilo virou um desafio para mim. Vocês não estão entendendo. Isso é muito legal. Tem vários pacientes que fazem. Você visualizar faz muita diferença. Total. E eu fazia esse antes e depois. Ah, mas só deu 30 dias. Eu ia lá, pegava uma foto minha. Ah, hoje, que dia é hoje? Gente, é meio louco isso, né? Tipo, hoje são 18, né? Eu pegava 18 do mês anterior. Pegava uma foto que, como eu ia todo dia pra academia, pegava uma roupa que eu via que eu tava. Que tinha algumas coisas que estavam me marcando em lugares que eu não gostava. Vestia nesse mesmo dia pra academia como. Ah, se eu treinasse lá na Smart da Muay Thai, lá que eu ia fazer a foto de novo. Era E assim, aí, a bem, mesma né? pose, e eu comparava. Então, eu acho que isso ajuda, sabe? Essa rotina, você ter essa rotina de você se comparar com você mesmo, você se desafiar, você ter uma rotina de que vai evitar as fugas, se organizar antecipadamente, porque vai ter coisas mais fáceis para você fugir dessa rotina, né? Mas se você puder evitar, pelo menos colocando isso de uma forma mais prática, vai ajudar. Então, seja você se comparando sempre com você mesmo. Acho que isso é um recado, assim, se eu puder dar. E você vai conseguir. Todas podem É conseguir. possível, Eu de consegui. verdade. E eu acho, assim, que é super fatídico, assim. Procurem bons profissionais. A gente tá falando aqui de duas grandes profissionais, mas, sem dúvida nenhuma, quando você tem essa confiança, precisa ter essa confiança. Eu acho que, acima de tudo, tem que ter essa confiança e você querer. Porque, eu dei o exemplo aqui do meu esposo, foi ele que quis, entendeu? Quando ele quis, ele mudou. Ele fez a mudança dele. Como quando eu quis, eu fiz a minha mudança. Então, não existe, eu tô dando exemplo meu, dele, mas vocês, qualquer pessoa pode conseguir, qualquer pessoa. Às vezes a alimentação não é acessível para todo mundo, mas eu acho que o básico também funciona. A Jamile fala isso todo dia no Instagram dela: arroz, feijão e proteína. E o básico funciona. A Frutas. Lud que o diga, né, Lud? A É. Lud, eu não posso passar nem receita pra ela, porque ela só gosta sempre das mesmas coisas. Exatamente, meu negócio assim, é o básico, o mais fácil É pra pão, mim. ovo, arroz, feijão, É. carne e salada. É só isso que ela É come. isso mesmo. Né, Lud? Passou uma receitinha, eu falo, peraí, Jamile, eu não tenho muitos dotes na cozinha, então eu não vou fazer uma coisa que vai me atrapalhar, tu concordas? Aham. Né? E assim ela perdeu 27 quilos. E eu ia 27 falar, e esse eu acho que é um dos maiores cases que tu tem no teu consultório. É. Feminino, 27 quilos. Eu tô, olha, eu É. ainda tô assim, em choque. Então é muito possível. Eu acho que nesse meu processo inteiro, se a gente for falar de quilo de gordura, acho que foram 11, 12. Né? Mas visivelmente, assim, muita mudança. Sim, É. com certeza. Muito. Mas é isso, gente. Eu muito, muito grata por A estar gente aqui, que por poder agradece. falar, Agradeço contar um pouco também. da minha vida, da minha história, de altos e baixos, mas que me fizeram ser uma pessoa mais forte hoje, me fizeram com que eu pudesse entender, me entender melhor, me ouvir melhor e saber que o extremo da beleza, acho que não é o melhor quando a gente tem essa consciência de que a gente pode melhorar, de que a gente pode estar no nosso melhor e não eu querer ser alguém que eu não sou, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu respeitar o meu corpo, respeitar o meu limite, respeitar a minha estrutura e entender até onde eu posso chegar
comigo mesmo, respeitando tudo isso. Exatamente. Que o além, às vezes, né, não vale Ele a pode pena. ser muito temporário. Geralmente ele é, né? Porque não é É. você. Você tá tendo o suporte de alguma coisa. Então, por isso que a gente quis trazer a tua história aqui, porque é uma história de uma pessoa que tentou algumas coisas, que teve uma dependência, porque por mais que na época tu não gostasse, ou talvez tu ainda não goste da palavra, era uma dependência medicamentosa, mas hoje em dia você não é mais, você é uma mulher livre, é uma mulher linda, maravilhosa, que dividiu aqui a história com a gente, né? E eu também te agradeço muito. Eu sei que não é fácil abrir assim os nossos mais profundos sentimentos, né? Mas eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas também. Ai, que bom. Também te agradeço, Paty. É uma Ai, honra te acompanhar obrigada. todos esses anos. Te parabenizo também por tudo que você vem conseguindo. E sei que tu ainda vai chegar lá no que tu achas agora impossível, Tenho né? certeza. Melhorando Deus os quiser. hábitos. Sei que a tua rotina deu uma melhorada, então, né? É, Isso influencia também. Então, a gente pode, de verdade. repente, conseguir chegar lá no que tu achas hoje impossível, assim como hoje já foi, já aparentou ser impossível pra ti na parte de um ano atrás. É verdade. É isso mesmo. Então, até o próximo, né? Obrigada. Até o próximo, Obrigada, gente. Obrigada, Lud. Com mais uma convidada especial. Vamos ver quem Sim. será.